E aí, pessoal, Sérgio mais uma vez gravando para o canal falando sobre comunicação visual. Nós vamos responder uma pergunta hoje do M. Grace, que pergunta para a gente sobre potência do laser. Então fica até o final aqui, né? E se você puder aqui, ó, inscreva nesse canal aqui, tá? Deixa aí o seu curtir, deixa o seu like, o seu comentário, né? Suas notificações. Isso faz com que o nosso canal cresça um pouco mais, ajude a empurrar um pouco para frente. Se você estiver vendo esse vídeo aqui, nos primeiros 7 dias do vídeo, do lado do comentário tem uma função hypar. Essa função hypar dá mais pontos para o canal. Dessa forma, o canal é mostrado para mais gente. Então, nos ajude aí, né? Manda essa hypar para a gente que vai nos ajudar muito. Bom, enfim, eu vou falar um pouco para vocês sobre o que nós estamos gravando desse vídeo aqui. Eu vou ler aqui a pergunta aqui, ó, do M. Grace, né? Que ele pergunta o seguinte: fala, meu amigo, sabe me dizer a importância de usar a potência mínima e a potência máxima, né, lá na máquina de laser, lá, CO2? Ele está falando que aonde ele trabalha, ele usa o mesmo valor para as duas, pois não sabe por que usar essas potências diferentes. Eu acho bem bacana quando o pessoal aqui do canal que manda essas perguntas, porque aí a gente pode trocar um pouco de ideia sobre isso e a gente começa a perceber qual que é a dor, né, que a pessoa tem lá do outro lado, lá, que também é a minha aqui desse lado. Eu vou falar para ele o seguinte, que eu vou falar por experiência e o que eu acho nesse caso, porque eu não tenho fundamento muito preciso sobre isso. Preciso até saber sobre isso, eu vou correr um pouco mais atrás dessas informações. Mas deduzo eu que o laser ele tem picos de potência, né? Então, em alguns lugares ele tem mais potência e outros ele tem menos. Então, você tem a potência mínima e a potência máxima, é o controle desses picos de potência. Aonde o laser tem a potência máxima, você está colocando ali, e aonde ele vai ter uma potência mínima, ele vai colocar aquela configuração que você coloca ali também, em cima do 100% que já está registrado lá no teu programa. Mas assim, já que nós estamos falando sobre potência e potência de laser, eu peguei aqui alguns itens aqui para a gente entender um pouco melhor sobre esse assunto e ver como que a gente pode aí na prática aí, melhorar, né, o nosso trabalho, garantir um tempo maior de uso do nosso tubo de laser, garantir um tempo maior do nosso uso do nosso equipamento e fazer com que o custo de laser acabe sendo menor, né? Na prática ele sendo menor. Então, vou falar um pouco aqui sobre alguns itens que eu listei aqui para que a gente entenda um pouco sobre isso e o que fazer para que a nossa parte de laser ela fique assim mais assim melhor, né? E que produza laser por mais tempo, né? Então, o que nós temos que nos atentar? O que nós temos que observar? O que nós temos que prestar mais atenção no nosso dia a dia? Então, eu listei algumas situações aqui. Então, por exemplo, resfriamento adequado, né? Você usar água ali no chiller. A maioria dos equipamentos de laser hoje, eles têm vindo com o chiller, né? Mas também nós temos o caso das pessoas que têm equipamentos ainda que tem aquela bacia d'água, onde coloca a bomba de água lá dentro da bacia lá, e essa água é bombeada para o resfriamento do equipamento. Então, quem tem esse tipo de resfriamento tem que se preocupar muito com a questão da temperatura dessa água, né? Quem já optou por estar utilizando o chiller, por que os fabricantes já estão embutindo o chiller na máquina, ao contrário do passado, ser só essa bacia de água? Porque esse chiller vai controlar essa temperatura. Se você tiver uma temperatura entre 20 a 25 graus, você vai fazer com que esse tubo de laser tenha um tempo maior de vida, né? Algumas empresas falam em trocar essa água do chiller de 15 dias. Eu não faço isso, gente. Infelizmente,
Eu não sei, aí vocês, não sei qual que é a utilização da sua máquina, mas assim, trocar água de 15 em 15 dias para a gente aqui na empresa aqui, ela é inviável. Né? A gente acaba completando a água, aí eu falo de experiência minha, tá? Quem quiser seguir as recomendações do fabricante, de trocar 15 dias, a cada 30 dias, eu acho bem legal. Mas aqui, o que a gente faz? A gente reabastece muito de água desmineralizada no chiller, né? E a gente vai dando uma olhada na água, vai vendo se ela está ficando turva, coisas dessa forma. Quando a água, a gente percebe que a água está ficando muito feia, aí que a gente vai substituir. Senão, a gente não aguenta trocar a água, apesar da água ser barata nesse caso, mas você tem a mão de obra de esgotar, de limpar e de colocá-la de novo, aí a gente diminui a produtividade também. Eu sei que é um risco que a gente está correndo, mas é um risco calculado, a gente vai calculando isso, né? Fora isso também, você prestar atenção na questão da limpeza ali da grade, porque esse chiller nada mais é que uma geladeira, um ar-condicionado, coisas dessa forma, onde ele refrigera a água, onde ele baixa a temperatura da água para você. Então, ali aquelas gradinhas que ficam em volta do chiller, você está sempre prestando atenção nisso. Nunca, em hipótese nenhuma, trabalhar com o laser sem o chiller estar ligado. Isso vai fazer com que o teu tubo tenha um aquecimento lá, podendo trincar, né, o teu tubo e você perder o CO2 dentro dele. Tá? Não vou prolongar muito nisso, porque eu queria falar sobre outras situações também que podem fazer com que o tubo se prolongue ou que o tubo acabe com mais rapidez aí. Então, por exemplo, a verificação do alinhamento do corte, né? Ajustar regularmente o fecho dos espelhos e as lentes da sua máquina. Por quê? Porque se você não faz isso, na teoria você vai ter que aumentar a potência a ser utilizado para cortar. Então, algumas vezes você está cortando ali no laser, está saindo o laser e está cortando, mas ao final do teu trabalho, se você coloca a mão ali naquele conjunto que tem o espelho, naquele conjunto que tem o bico ali, você percebe que ele está quente. Então, uma parte do feixe está saindo pelo buraquinho ali e a outra parte, em algumas posições da mesa, está relando na parte de alumínio, ali na parte de metal que tem. Isso vai fazer com que você tenha que colocar mais potência na hora de fazer um corte. Você corta ele lá embaixo, mas você está desperdiçando um pouco do seu laser, batendo nas paredes do seu equipamento ali, na parede ali, principalmente da caneta, da cabeça, do carro ali, eu não sei como você chama isso aí. Outra situação também é lubrificar as peças móveis do equipamento, né? Aplicar lubrificante nos eixos e guias conforme as recomendações do fabricante. Por quê? Se essas guias, se esses eixos não estão funcionando perfeitamente, você vai ter mais desgaste e desalinhamento da máquina. Você tendo desalinhamento na máquina, você vai compensar colocando mais potência nesse equipamento. Então, preste atenção com isso. Crie aí na sua empresa procedimentos para a sua máquina de laser. Procedimento para lubrificação. A cada 30 dias eu lubrifico as guias, eu lubrifico ali o patins da máquina, faço que os rolamentos, faço que a máquina deslize com mais facilidade. Isso vai fazer com que o teu tubo lá, tudo é consequência, né, gente? Se a tua máquina está desalinhada, né, você vai ter problema lá no seu tubo lá, porque você vai ter que compensar esse desalinhamento aí, né? Outra situação também é criar um ambiente controlado. Se você puder deixar essa máquina num ambiente que a temperatura é controlada, 18 a 22 graus, né, uma umidade de 40 a 60%, lógico que o seu equipamento vai ter uma longevidade maior. Isso se for possível. Por que eu estou falando se for possível? Eu estou falando tudo no melhor cenário. No cenário melhor, eu posso colocar um ar-condicionado, tudo, mas a gente sabe, gente, que isso não é a característica das empresas de comunicação visual no Brasil, né? Você tem que ver a sua realidade aí e se adequar ao máximo possível. Não dá para fazer isso agora, vai preparando para você fazer isso lá no futuro.
vai melhorando as suas empresas aos poucos. Eu sei que a maioria das empresas de comunicação visual começam muitas vezes até mesmo no fundo da casa. E a gente não sabe em qual etapa você está nisso. Se você está na etapa inicial, se você está na etapa já mediana, ou se a sua empresa já está numa etapa superior. Então, trabalhe a sua empresa em cima de cada etapa, tá? Então, ambiente controlado. Ventilação adequada. Então, uma das situações que eu vou falar para vocês é o seguinte: o sistema de captura da fumaça, da captura ali do seu corte ali, tá funcionando belezinha? Aquela parte ali do exaustor, você tem o hábito de retirar aquela parte ali do tubo e fazer a limpeza ali, limpar. MDF, por exemplo, é uma peça que dá muito resíduo ali naquela cabeça ali do exaustor. Então abre ele ali, não é muita coisa, você não precisa ficar lavando nada. Pega um pedacinho de MDF mesmo e raspe isso. Raspe, fazendo com que o exaustor puxe esse resíduo e jogue ele fora. Isso vai garantir que a sua sala lá dentro, sua sala de operação, diminua a temperatura, mesmo não tendo ar-condicionado. Por quê? Porque se essa fumaça começa a entrar lá, além do problema respiratório que você tem, a temperatura da sala também vai subir. Então, pensa nisso daí, né? Então, a manutenção do sistema de resfriamento, né, que eu estava falando lá da questão do chiller. Se for chiller, ali aquela peneirinha que tem do lado ali, que eu já falei anteriormente, limpe aquela peneirinha ali, sabe? Limpa a outra. Faça procedimentos também, né? De troca da água desse chiller. Então, por exemplo, aqui a gente faz a cada 3 meses a troca da água. Mesmo lá, o fabricante falando para você trocar de 15 a 30 dias. Mas, assim, a gente vai observando e a gente vê que não tem essa necessidade. No meu caso aqui, tá, gente? Você vai ter que ver o teu. Existem vários fatores que são diferentes de uma empresa para outra. Então, você presta atenção nisso aí para a sua empresa, tá? Pois não vem falar que, não, certo para mim que era de 3 meses. Não, eu utilizo 3 meses aqui. Mas você veja aquilo que é para o seu negócio, para as características do seu negócio. De repente você tem uma máquina aí que fica cortando MDF aí o dia todo, que não é o meu caso que tem aqui, tá? Fica lá fazendo brinco lá, por exemplo, e coloca a mesa e enche de brinco e força essa máquina a trabalhar. Lógico que a sua máquina, ela vai ter que ter um sistema de resfriamento melhor, ela vai ter que ter um controle melhor e uma troca de água com mais frequência também, né? Configuração correta do laser, ó, ajustar a potência e velocidade conforme o material. Então, por exemplo, tem muita gente que coloca a potência muito alta para cortar um material fininho, um material bem fininho. Então, preste bem atenção com isso. Eu estou cortando um material fininho, abaixo a potência. Agora eu vou ter que cortar um material grosso, material 10 milímetros lá. Infelizmente, você vai ter que aumentar a potência. Mas se você estiver aumentando a potência, mas o resfriamento da máquina, da água da máquina, estiver perfeito, ele vai compensar, ele vai minimizar esse esforço que você está fazendo sobre o seu tubo de laser, garantindo assim um tempo maior de uso. Terminou de cortar aquela peça que usa bastante potência da máquina, está cortando uma fininha agora, diminui a potência, né? Diminui a potência dela ou mantém a potência, aumenta a velocidade, porque tem algumas pessoas que preferem trabalhar com a potência alta, mas também trabalhar com a velocidade alta, porque ela acha que com a potência alta e a velocidade alta, ela ganha tempo de produção. Então, se você tem uma produção em escala, uma produção que você precisa de garantir que seja rápido, você vai trabalhar com a potência um pouco mais alta, com o chiller com a temperatura mais baixa para resfriar esse tubo de laser e maior velocidade. Isso vai garantir produtividade no final do dia. Você imagina o seguinte, se você diminui 15 minutos de uma chapa, 15 da outra, 15 da outra, 15 da outra, num dia vai dar 2, 3 chapas a mais. E se você diminuir isso 24 dias no mês, se você trabalhar de segunda a sábado, quanto que isso não vai dar lá no final do mês? Então, isso nós temos que entender e nós temos que colocar na ponta da caneta. Vale a pena eu trabalhar com a potência alta ou não vale a pena? Eu tenho produção para trabalhar com a potência alta
ou eu não tenho produção para trabalhar com a potência alta. É você analisando as características da sua empresa que vai fazer você ter a sua resposta aí no local. Pensa nisso daí, né? Alinhamento dos feixes, está sempre, gente, sempre alinhando ali, periodicamente, os espelhos, para que não perca potência. Eu falo o seguinte também, né? Vocês vão ver vídeos aqui no meu canal falando sobre isso. Faça manutenção diária no seu equipamento. Nós aqui chegamos na empresa, a primeira coisa que a pessoa vai fazer que manuseia o laser é retirar ali o bico, olhar a lente para ver se ela não está queimada, passar álcool isopropílico na lente, passar um cotonete nos espelhos, passar um cotonete na ponta do tubo, tá? E nós fazemos isso, tá? Com uma certa frequência. O manuseio do tubo do laser lá atrás, o tubo do laser não é uma coisa que você vai ficar manuseando sempre, mas de vez em quando abre aquela tampa ali e verifica como que está o fecho do laser. Como é que o fecho do laser está? Está vermelhinho ali dentro do laser? Ou está esbranquiçado? Se tiver sinal de esbranquiçamento, é que seu laser já está em vias de final do laser, tá? Então, você pode ir olhando isso no dia a dia. Então, assim, gente, isso que eu estou falando para vocês são coisas que nós, como operadores de laser, nós podemos observar na nossa empresa, nós podemos manusear na nossa empresa. Tudo isso vai garantir um tempo maior de utilização do seu equipamento, utilização do seu equipamento. Vai garantir um tempo maior para que você possa baratear, de repente, o custo hora desse laser, o custo de tempo desse laser, tá? Então, eu acho que essas são características que você pode aí no dia a dia estar administrando. Se você é uma pessoa mais disciplinada, cria ali um relatório ali diário, um relatório semanal sobre a sua máquina de laser. Se você consegue fazer isso, você vai começando a entender as características que são semelhantes ou aqueles desvios que acontecem no meio da sua produtividade, tá? Que mais? Eu não sei se eu falei tudo sobre essa questão do laser. Falar aqui, eu vou colocar aqui embaixo, gente, ó, aqui o telefone aqui do nosso canal, tá? Você vai mandar mensagem, vai mandar mensagem direto para mim, caso você precise, tem alguma dúvida, tem alguma assim, pergunta a se fazer. Se eu souber responder aqui, a gente grava um vídeo para você. Se você quiser entrar no nosso canal, né, no nosso WhatsApp do canal, você manda também aqui, ó, uma mensagem para cá, eu te mando o link. Por que eu estou fazendo isso? Estou mandando o link e aprovando a pessoa para entrar. Porque nós tivemos muitos spams daqueles jogos do Tigrinho, de aposta, esse tipo de coisa, e derrubou o nosso primeiro WhatsApp do canal. Então, nós estamos tomando um pouco mais de precaução sobre isso daí. E assim, daqui uns dias, gente, nós vamos lançar um curso básico sobre operação de laser CO2. Então, nós já preparamos os vídeos para isso. Nós estamos fazendo os ajustes finais e vamos lançar aí pela Hotmart aí o nosso curso básico de operação de CO2. Se você tem algum interesse sobre isso, ou sabe de alguém que está começando, tá, na área do CO2, nós vamos disponibilizar esse curso aí, lógico, tem um custo ali mínimo ali, né, para a gente pagar os nossos custos que nós tivemos para gravar o curso. Mas, gente, esse curso ele foi feito em cima das perguntas que as pessoas têm feito aqui pelo canal. Então, nós produzimos um curso. Não é um curso muito extenso, é um curso relativamente curto, lá com uns 30 vídeos, com vídeos pequenos, de 1 minuto, 5 minutos, 4 minutos, que é para você não ficar perdendo muito tempo e já entender como que o laser pode funcionar na prática. Não é aquele curso que a maioria das pessoas vão começar e não vai terminar, tá? E à medida que as pessoas for colocando as perguntas, nós vamos adicionando mais informação em cima desse curso. Bom, gente, tá aí. É uma explicação assim breve sobre essa parte da potência das máquinas de laser. Espero ter ajudado com alguma coisa aí para você.
E se você tiver mais alguma dúvida, você pode mandar aqui para a gente aqui pelos comentários. E eu acho muito legal os comentários que vocês fazem aqui no YouTube, e isso nos ajuda muito, faz com que o canal cresça. Então deixa seu comentário lá, deixa a sua pergunta. Ah, cheguei até aqui, o tema é legal, bota um like lá. Isso ajuda e ajuda muito o nosso canal. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever. Se você conhece alguém que não é inscrito e que é da área, manda para ele o vídeo lá, nos ajuda bastante também, tá? Aqui é o Sérgio, mais uma vez, gravando para o canal, falando sobre comunicação visual. Até o próximo vídeo, aguardo você nas nossas lives de segunda-feira, às 20 horas, também aqui no nosso canal, falando sobre comunicação visual. Até lá!